Eu gostaria de ler para nós, nessa noite, a palavra do Senhor, no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 5, no versículo 35 e o versículo 36. Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 35 e 36. Falava ele ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Só aí, apenas, Espírito de Deus fala conosco, quebra todas as barreiras, toda a opressão, toda a tristeza, toda a angústia, todo o ataque do inimigo, Senhor, todo o peso na vida do teu filho, na vida da tua filha, está repreendido agora em nome de Jesus. Todo o peso vai embora agora em nome de Jesus. Toda opressão maligna vai embora em nome de Jesus. Põe a mão na tua cabeça. Diga assim: o sangue de Jesus tem poder sobre mim. Diga assim: toda obra do mal não prevaleça sobre a minha vida. Toda a força do mal bata em retirada. Em nome de Jesus. Senhor, diga: Senhor, cubra-me com a tua graça. Amém. Pode sentar no teu lugar. Diga comigo: graças a Deus. Essa passagem é muito inspiradora, né? É uma passagem que nos mostra o milagre extraordinário que Jesus realizou na vida de um homem chamado Jairo. E eu quero te chamar a atenção para esse homem chamado Jairo. Esse homem chamado Jairo, ele não era qualquer homem. Ele não era uma pessoa comum da comunidade. Ele era um homem destacado. Ele era um homem que tinha sobre si uma baita de uma responsabilidade. Ele tinha uma grande responsabilidade. Esse homem, ele era nada mais, nada menos do que o chefe da sinagoga judaica. Ele não era apenas um assistente, ele era o chefe. Ele era um homem muito importante. A sinagoga, para quem não sabe, a sinagoga era o tipo de um templo religioso que era localizado nas cidades de Judá, certo? Havia o templo principal, que era o templo em Jerusalém. Esse templo só havia em Jerusalém. Então era o templo principal, aonde o povo de todo Judá, de toda Israel, de toda a Judéia, ia lá para adorar o Senhor nesse templo. Mas havia em cada cidade um local que era também um templo menor, chamado sinagoga. A sinagoga, ela era o local aonde também o povo adorava, o povo servia, o povo participava ali do clima religioso. Mas a sinagoga, ela tinha também algo muito importante além da questão da adoração. Não era somente um local de adoração, era um local muito importante no contexto do povo de Israel. E eu quero falar sobre o Jairo. Talvez eu e você estejamos como o Jairo estava. Talvez eu e você precisamos também dessa palavra ao qual Jesus se direcionou a ele. Talvez eu e você também precisamos ouvir de Jesus essa palavra que Jesus falou com Jairo. Então veja, o papel do chefe da sinagoga era um papel de muita responsabilidade. O chefe da sinagoga, ele era
alguém que tinha um papel importantíssimo. A sinagoga era o centro da vida religiosa e comunitária dos judeus que era fora de Jerusalém. Então era um centro religioso e comunitário. E o chefe da sinagoga cuidava de toda esta parte do templo. O chefe da sinagoga, ele também era um chefe que administrava o templo. Ele cuidava da parte religiosa, ele cuidava de todo o gerenciamento do templo, ele tinha ali um papel fundamental dentro daquele contexto do povo de Israel. Ele era um homem destacado, ele era um homem de respeito, ele era um homem que ele tinha uma envergadura muito importante, mas ele também tinha um problema muito sério. Um problema ao qual fez com que esse homem que era importante, esse homem que tinha um destaque relevante na sociedade judaica, fez com que ele se curvasse e reconhecesse que ele não tinha a condição para resolver o seu problema. Ele não tinha a capacidade, a condição para solucionar o seu problema. Ele então pôde entender que para que ele pudesse receber uma solução, ele teve que procurar Jesus. Então, o Jairo, ele teve que rebaixar na ótica humana, ele teve que descer alguns degraus, porque ele estava no topo, ele era um homem de importância, e ele teve que abaixar alguns degraus. Ele teve que entender que o problema que ele tinha fugiu do controle dele. Então, muitos de nós nos sentimos como Jairos algumas vezes. Nós olhamos para a nossa situação, nós olhamos para as nossas questões e dizemos: poxa Deus, eu não tenho como resolver isso aqui. Eu posso ter o que for, mas eu não tenho o poder de resolver isso aqui. Eu não tenho como solucionar isso aqui. Olha, Senhor, o que eu estou vivendo foge da minha alçada, foge da minha competência, foge da minha capacidade, foge da minha condição. Assim como Jairo, ele resolvia os problemas da comunidade. Ele gerenciava o templo. Ele não era somente um homem que pensava só nele. Ele tinha incumbências e tinha muita responsabilidade. Ele gerenciava aquele templo, gerenciava e era importante naquela comunidade. Mas agora ele está diante de uma situação que ele não tem como resolver. Ele resolvia os problemas da comunidade. Ele administrava os problemas do templo. Ele gerenciava a parte administrativa do templo. Mas agora ele estava com um problema que ele não poderia resolver. Fugiu da alçada dele. Fugiu da competência dele. E assim nós nos sentimos muitas das vezes como Jairos. Resolvemos muitas coisas, corremos atrás de muitas coisas. Resolvemos muitas situações. Mas tem coisas que nós não conseguimos resolver. Tem coisas que nós não temos a competência para solucionar. Tem coisas que nós nos sentimos perdidos, sem rumos, sem saber o que fazer. É assim como Jairo, nós precisamos entender que aquilo que foge do nosso controle, aquilo que foge da nossa alçada, aquilo que é impossível para nós, não significa que é impossível para Deus. Não significa que está tudo terminado. Não significa que você não poderá usufruir ou receber o seu milagre. Não significa que você não será agraciado por Deus Todo-Poderoso. Ora, eu sei que há momentos em que nós enfrentamos situações em que parece
que essa situação é interminável. Parece que esse problema que estamos enfrentando é interminável. Parece que não tem saída. Parece que não tem uma solução. E humanamente falando, pode ser que não tenha. Humanamente falando, pode ser que nós não vemos uma resposta. Porque foge da capacidade do homem certas coisas que nós temos que enfrentar. Esses dias eu estava muito pensativo, eu estava aflito, eu me encontrava pensativo no meu momento de solidão, eu estava aflito, eu estava pensando em algumas coisas, eu estava ali tenso por dentro, e eu estava assim inquieto, e foi quando então eu abri a Bíblia, e a Bíblia me direcionou para esta palavra, e eu então pude ler esse versículo. E esse versículo foi um consolo para o meu coração. Quando Jesus, ele disse, não temas, crê somente. Ele disse, não tema, crê somente. Esse versículo veio ao meu coração como algo que ferveu a minha alma, que aqueceu o meu interior, que me despertou novamente e que me deu esperança. Esse versículo foi forte no meu íntimo, eu quero falar sobre isso. Eu quero falar para você que, assim como Jesus disse para Jairo, não temas, crê somente. Ora, citar esse versículo e falar desse versículo quando eu já tenho a minha solução, o meu problema resolvido, é muito fácil. Mas quando Jesus disse isso para Jairo, a filha dele estava morta. Jairo não estava num bom momento. Jairo não estava confortável. Ora, Jesus precisava levantar a fé daquele homem. Jesus precisava estimular a fé daquele homem. Jesus precisava levantar o astral daquele homem. Ele estava com o astral baixo. Ele estava agora com a palavra na sua mente. Para de incomodar o mestre. A tua filha já morreu. Para de importunar o mestre. A tua filha já morreu. Esta foi a palavra que veio ao coração de Jairo. Para de importunar o mestre, a tua filha já morreu. Para, não tem mais jeito, esquece. Para com tudo. Joga tudo fora. Larga a sua fé, abandona tudo. Essa seria o significado e o sentido dessa palavra que veio para o coração de Jairo. E eu quero aqui dizer que muitas das vezes vem palavra para o nosso coração, como essa palavra que veio para Jairo. Antes de vir a palavra de Cristo, veio a palavra daqueles que vieram da casa de Jairo, e eles não mentiram. Eles não vieram mentindo, eles contaram a verdade. Mas eles não entenderam aquele momento, porque Jairo não estava sozinho. Jairo tinha alguém com ele. Jairo tinha uma companhia abençoada, alguém tremendo que estava do lado dele. Jairo tinha a companhia de Jesus Cristo. Quero vos dizer que você não está sozinho. Eu quero te dizer que independente das notícias que você recebeu, independente das notícias ruins, das notícias que te abalaram, notícias que mexeram com você, que te desestabilizaram, eu quero te chamar a atenção e dizer para você que você não está sozinho. O seu amigo é Jesus Cristo. E veja, Jairo foi buscar Jesus aonde Jesus se encontrava. E Jairo disse, vamos lá, Senhor, porque a minha filha está doente. Ele saiu de casa e deixou a filha doente. E agora ele estava voltando para casa e a filha já estava morta. Quantas vezes nós vamos em busca de Jesus
e parece que a coisa piora. Quantas vezes nós vamos na busca do Senhor e parece que a coisa agrava? Sim ou não? Quantas vezes você fala, eu estou indo na igreja, eu estou fazendo correntes, eu estou fazendo campanhas, eu estou indo na vigília, eu estou participando da reunião de oração, mas parece que está piorando. Foi assim. Jairo saiu de casa, a filha só estava doente. Jairo vai até Jesus, apresenta o problema para Jesus. Irmãos, quantas vezes nós apresentamos os nossos problemas para Jesus e dizemos, Senhor, está assim. E de repente a gente sai da presença de Jesus e o problema piora. É ou não? A gente sai da presença de Jesus e a coisa descamba. Então não se trata de Jesus. Se trata de como nós nos sentimos. Se trata de como que nós, humanos que somos afetados. Somos atingidos. De repente, por um bombardeio das trevas. E quantas vezes nós assim pensamos e dizemos, pô, Senhor, foi só eu te buscar que a coisa piorou? Foi só eu me propor a ir até o Senhor e falar com o Senhor que a coisa piorou? Essa é a nossa tendência, pensar assim. Porque nós enxergamos com os olhos humanos e com a nossa limitação e a nossa pequenez. Nós enxergamos as coisas em nossa volta com nossos olhos humanos. Nós enxergamos a situação de conformidade com a nossa limitação humana. Mas eu quero te informar que Jesus não enxerga as coisas da forma que nós enxergamos. Que aquilo que é pior para Jesus é sempre o início de algo que vai ser melhor. Aquilo que para nós é pior, e diante dele nós colocamos como sendo algo pior, e nós voltamos como algo pior ainda, para ele é só uma oportunidade para ele mostrar que ele é o Deus da sua vida. Para ele é só uma chance para ele mostrar que ele é o Deus que te assiste, que jamais vai deixar você sozinho, e você não vai passar vergonha. É preciso que você entenda essa comunicação. É preciso que você entenda esse diálogo entre Jesus e Jairo. Humanamente falando, Jairo foi buscar uma resposta, e ele estava trazendo para casa e levando Jesus para casa. Sabe, às vezes a gente quer levar Jesus para casa e no meio do caminho a coisa desanda. O filho piora. O casamento parece que vai acabar. A situação complica. Será que adianta levar Jesus para casa? Será que adianta levar Jesus para o nosso lar? Será que adianta ir até Jesus e dizer, Jesus, estou com um problema lá, vem me resolver, vem me ajudar? Então não se trata de Jesus, se trata de Jairo. Jairo somos todos nós. Nós saímos de casa e vamos até Jesus determinados. Vamos até Jesus querendo que Ele faça algo por nós. Nós nos encontramos com Jesus e apresentamos a Ele a nossa vida e a nossa dor. Mas, quando voltamos para casa, parece que a notícia não é boa. Parece que você vai se deparar com algo pior e algo mais ruim.
Então, quando Jairo conseguiu tirar Jesus do ambiente em que ele estava curando a mulher do fluxo de sangue, agora Jesus estava indo com Jairo. Mas vem alguém ao encontro com uma dura notícia, uma dura realidade. Uma notícia que com certeza deve ter abalado Jairo, porque quando Jesus olhou para ele, eu fico pensando. Aqui está Jairo, aqui está Jesus, e lá vem alguém trazendo a notícia. E a multidão junto. E alguém chega e diz: Jairo, para de incomodar o mestre. Aquelas pessoas que vieram trazer esta notícia para Jairo, tinha a visão que Jairo estava importunando Jesus. Elas não enxergaram que Jesus é a resposta. Há pessoas assim em nossa volta, que elas não conseguem enxergar que Jesus é a resposta. E elas vão achar que você está perdendo tempo na igreja. E elas vão dizer que você está perdendo tempo em buscar Jesus. Porque elas não estão enxergando que Jesus é o socorro. Elas não estão enxergando que Jesus é a resposta. Elas estão achando que Jesus é mais um, ou é alguém. Então, essas pessoas, elas não são maldosas. Na verdade, elas acreditam mais na morte do que na vida. Elas acreditam mais na desgraça do que na graça. Elas estão com a visão distorcida. A visão delas estão na morte. É por isso que elas falam do que tem no coração. Porque a boca fala do que há no coração. Então não fique bravo com elas. Nem entristecido com elas. Elas não têm notícia boa para te dar. Elas não têm palavra boa, palavra de fé para te dar. Elas não têm palavra de solução. O que elas têm é aquilo que é no coração delas. Elas têm a notícia ruim com elas. E elas vão falar daquilo que elas estão enxergando. O que elas estão enxergando? Elas estão enxergando o caos. Elas estão enxergando a ruína. Elas estão enxergando a desgraça. Então alguém vai dizer: olha, não adianta mais orar. Não adianta mais buscar. Já era, a coisa está ruim. Nada vai mudar. Vai piorar. A coisa vai ficar complicada. Não adianta você ir até a igreja. Não adianta você clamar. Não adianta você orar mais. A morte já se instalou. A morte financeira já se instalou. A morte conjugal já instalou. A morte emocional já se instalou. Pronto, já era. Então, foi preciso Jesus trazer Jairo de volta e levar Jairo a olhar para ele. Porque Jairo estava começando a olhar para os anunciadores de desgraça. Jairo já estava começando a olhar para aqueles que só tinham a morte na boca. Porque era a realidade deles. Era o que eles estavam vivendo. Estão entendendo? Quem está comigo? Quem está acompanhando o raciocínio? Eu quero te dizer que nesse universo de pessoas, nesse mundo de pessoas, tem muitos como esses que trouxeram a notícia. Quantas vezes você está lá no seu serviço e alguém diz: olha, o Brasil está perdido. Olha,
Esquece. Não tem o que fazer. Eu estava assim esses dias. No sentido do nosso país, né? Mas aí, eu estava como Jairo. Recebi a palavra de que não tinha jeito, de que não adiantava, de que para que orar, para que buscar, para que isso, para que aquilo. E aí Jesus decidiu chamar a minha atenção. Falou: ei, olha aqui para mim. Você está olhando para aquele que trouxe a notícia ruim. Ele não pode fazer o que eu posso. Ele não pode mudar a história como eu posso. É por isso que eles estão trazendo o que eles creem, o que eles viram. Está entendendo o negócio, querido? É uma questão de mudança de mentalidade, é uma questão de transformar a sua forma de pensar e enxergar. O sobrenatural não se explica, o milagre não se explica, o agir de Deus não se explica. Portanto, Jesus chamou a atenção de Jairo, e ele chamou a minha atenção, e ele chamou a tua atenção. Porque é natural, quando alguém vem com uma notícia ruim, quando alguém vem falar de coisas ruins, é natural que os meus olhos, os teus olhos, se volte para aquela situação. Aquele problema consegue captar a tua atenção. Você foca naquilo que te foi passado de forma negativa. E você olha e diz: ah, é verdade, está tudo morto. Ah, é verdade, não tem o que fazer. Ah, é verdade, agora acabou tudo. Mas você esqueceu que a notícia de Jesus para a tua vida é diferente. Você esqueceu que você está andando com Jesus e que Jesus está andando com você. Você esqueceu que Jesus Cristo tem a última palavra. Você esqueceu que a última palavra vem de Deus. Mas nós preferimos acreditar na palavra do advogado, na palavra do juiz, na palavra do médico, na palavra do empreiteiro. Nós preferimos acreditar, mas a palavra dele não é a última. É uma das palavras, mas não é a última. A última palavra vem de Deus. E sabe o que Deus diz? O que Jesus falou aqui? Olha só, que coisa preciosa. Mas Jesus, sem acudir a tais palavras, o que Jesus fez com aquilo? Não deu nem bola. Ele não ligou para aquelas palavras. Ele não deu importância. Mas Jairo deu. Eu imagino Jairo ansioso, animado, levando Jesus para casa. Ah, algo vai acontecer na minha casa. Ah, algo vai acontecer, e levando Jesus para casa. E daqui a pouco, no meio do caminho, para de incomodar o mestre. Jairo estava empolgado, estava animado. Ele falou: agora vai. E aí vem a palavra: esquece, para de incomodar. Então Jairo estava assim otimista, estava alegre, estava motivado. De repente ele murchou. Como nós. De repente ele... Jesus falou aí. Jesus não ligou para aquela palavra. Porque, queridos, aquelas palavras de maldição, aquelas palavras de praga, aquelas palavras de morte que vêm contra a tua vida, não vai te atingir. Porque Jesus é o teu escudo. Jesus é o teu abrigo. Jesus é a tua proteção.
Jesus é o teu socorro, Jesus é o teu amparo. Toda palavra maldita contra você não terá efeito. Toda praga jogada contra você não terá efeito. Tudo aquilo que veio contra você não vai prevalecer, não vai resistir, não vai suportar, porque Jesus não deu bola para aquela palavra. Jesus não ligou para aquilo que aquele homem falou. Jesus falou: ei, Jairo, olha aqui para mim. Você está olhando para aquele problema, mas olha para mim. Jairo, não temas, crê somente. Jamil, não tema, crê somente. E eu tenho feito, irmãos, dessa palavra minhas orações. Quando quer entrar uma ansiedade, eu não tema, crê somente. Quando quer entrar um medozinho, não tema, crê somente. Eu estou falando isso direto. Estou ficando meio louco. Eu estou no banheiro tomando banho, não temas, crê somente. Eu estou lá no meu escritório meditando, não temas, crê somente. Eu estou lá sentindo uma coisa estranha, não temas, crê somente. Diga assim comigo: não temas, crê somente. Irmãos, a partir de hoje, essa vai ser a palavra que vai ficar na tua boca e no teu coração. E você, quando estiver diante do medo, quando você estiver diante do caos, quando você estiver diante da incerteza, você vai dizer para você: ei, Jamil, não tema, crê somente. Jesus, Ele está na tua frente e Ele está te dizendo: não temas, crê somente. Ei, derrubei aqui, estou com a boca furada, não vi que estava cheio. Estou com a boca furada. Não temas, crê somente. E Jesus foi para a casa de Jairo. E quando Jesus foi para a casa de Jairo, tinha pessoas lá que estavam chorando, planteando. A tristeza, a dor, desespero estava instalado. E aonde tem dor, tristeza, desespero, tem amargura, tem choro. Mas Jesus chegou naquele lugar. Ei, recebe essa palavra. Jesus está indo lá. Jesus está chegando lá. Está entendendo? Recebe essa palavra profética. Jesus está chegando lá. Aqueles documentos que estão dando tudo errado, Jesus está consertando aquele negócio lá. Está entendendo? Aquelas informações que te passaram, que você ficou aborrecido, triste, Jesus está chegando lá. Aquela tristeza vai se converter em alegria. Aquela dor vai se converter em alívio. O diabo falou: agora eu acabei com a vida dele. O espírito da morte disse: agora eu acabei com a família. Acabei com os sonhos. Acabei com o projeto. Agora acabei com todo mundo. Agora acabou. Mas Jesus está dizendo que Ele está começando uma nova história. Aleluia. Que Ele está limpando o teu passado. Que Ele está virando a página da tua vida. E que a alegria vai chegar na tua casa. Que o ambiente triste, olha, o ambiente triste,
o ambiente tenebroso vai ser substituído. A choradeira vai passar. As lágrimas que você está derramando na madrugada, o choro que você tem chorado com muita dor, vai passar. Jesus pegou, falou: por que vocês estão chorando? Ele não tá morta. Aí o choro virou zombaria. É bem assim. Tá de brincadeira? Tá morta já, cada coisa. E é assim que o diabo faz. O diabo arma para você se estraçalhar todo, se arrebentar todo, se retalhar todo. E aí quando vem a palavra de fé, a palavra de fortalecimento no seu coração, o diabo fala: você já era, cara. Acabou tudo na tua vida. Você já era, irmão. Aí Jesus está ali sereno, tranquilo, porque a última palavra é dele. Não importa se estão zombando de você, se estão zoando na tua cara, não importa se estão caçoando de você. O ambiente vai ser transformado. Menina, levanta. Ela levantou. Jesus falou: dá de comer a ela. Ei, a festa não acabou. Jesus vai transformar a dor em alívio, a angústia em paz, a tristeza em alegria, porque Ele está te dizendo: não temas, crê somente. Eu não estou entendendo. Não temas, crê somente. Mas por quê? Não temas, crê somente. Ô Jairo, não temas, crê somente. Algo novo está chegando na tua vida. Algo de Deus está preparado para você. Depois do choro, vem a alegria. Quem falou que a tua história acabou? Quem falou que cessou os planos de Deus para a tua vida? Quem falou que os seus sonhos estão mortos? Quem te disse? Quem te falou está enganado. Porque Jesus está te dizendo: não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Ei Jairo, ei Jamil, não temas, crê somente. Mas os meus olhos estão vendo a realidade. Mas essa realidade é a tua realidade, porque a realidade do Senhor é outra. Ele andou sobre as águas, Ele multiplicou pães e peixes. A tua história não terminou. Ou melhor, a história que Jesus tem para a tua vida não cessou. Aonde chegou a dor, Jesus está entrando com alívio. Eu já não confio mais, já não creio mais. Ei, não temas, crê somente. Feche os seus olhos. Eu não sei como que essa palavra falou contigo. Eu sei como ela falou comigo alguns dias atrás.
e sei como ela causou um grande efeito no meu coração. E eu passei a usá-la em todos os momentos. Na mesma hora em que eu li essa palavra, aquela aflição que estava em mim saiu e entrou uma paz. A voz do Espírito falou ao meu coração. Eu quero que a voz do Espírito fale ao teu coração agora. Os teus olhos estão olhando para o caos. Os teus olhos estão olhando para a tragédia. Mas Jesus está levantando a tua cabeça e está dizendo: não temas, crê somente. Você vai visualizar agora. O que você vai apresentar diante do Senhor antes de você passar no corredor? O que você vai apresentar esta noite? Aquelas papeladas vai sair, querido. Aquela notícia que você está esperando está vindo. Mas continua crendo. Creia e não tema. Apresenta diante do Senhor agora. Apresenta diante de Deus que você vai passar pelo corredor. Senhor, assim como essa palavra veio suave ao meu coração, naquele dia fatídico, naquele dia em que eu me encontrava aflito, e confesso que até questionando alguma coisa, e como um remédio, como um bálsamo, o teu Espírito veio ao meu coração e aquietou o meu coração e me deu o alívio. Eu peço, Senhor, assim como essa palavra rasgou o meu coração, que o Senhor venha rasgar o coração do teu filho, venha sentar essa palavra dentro deles, venha alojar esta palavra que Jesus disse: não temas, crê somente, no coração do teu filho. Que assim como o Senhor soprou sobre a minha vida, venha soprar sobre a vida do teu filho. Não temas, crê somente. Não temas, crê somente. Que esta paz venha nesse coração, que esse alívio venha nesse coração, porque nós iremos contemplar a sua glória se manifestando, o seu milagre se manifestando.